Eu sou Marina Sá, nutricionista, terapeuta integrativa e especialista de saúde da mulher. Aqui a gente fala de candidíase e hoje a gente vai falar das causas da candidíase. Então já me segue aqui e ativa o sininho para sempre que tiver vídeos novos você ser avisada. Eu vou fazer uma breve introdução antes da gente começar a falar das causas da candidíase. Bom, a candidíase é uma infecção oportunista, ou seja, é um fungo que vive no nosso corpo e que em algum momento, por determinadas situações de deficiência imunológica, uma queda do sistema imunológico, ela se manifesta e ela começa ali a gerar sintomas, principalmente na região íntima, envolvendo aí vagina e vulva. Ela acontece por conta desses desequilíbrios que estão envolvendo aí o intestino, o sistema imunológico, então ela acaba se repetindo e tornando-se resistente aos medicamentos. Então a candidíase de repetição, ela acontece quando a gente tem 4 ou mais episódios de candidíase no ano e ela, geralmente, quando isso acontece, os remédios já não fazem mais efeito porque ela tem uma capacidade aí de ir mutando e se tornando resistente aos medicamentos. O desequilíbrio intestinal, a disbiose intestinal, é a causa principal da candidíase de repetição, ou seja, a cândida ela se manifesta no intestino e por isso, por essas microbiotas se comunicarem, ocorre também uma disbiose na região vaginal. Então esse desequilíbrio intestinal acaba impactando aí, fazendo com que a cândida se manifeste em outras partes do corpo. É importante a gente entender isso porque esse é o desequilíbrio central. Só que o que vai causar o desequilíbrio nesse intestino? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então fica nesse vídeo para você entender melhor. Bom, primeiro a gente precisa imaginar uma cebola, tá? E aí a gente vai falar de todas as causas como se a gente estivesse tirando camada por camada da cebola até a gente chegar na infecção fúngica, nessa infecção de repetição. Qual então a primeira camada da cebola? São os fatores ambientais e comportamentais. Dentre eles a gente tem o uso de roupas sintéticas apertadas e pouco ventiladas, então é importante a gente sempre utilizar roupas com uma boa ventilação, dormir sem calcinha e utilizar calcinhas com tecido de algodão. A higiene íntima também é muito importante para que a gente consiga manter uma boa microbiota vaginal, uma microbiota saudável. Então, utilizar sabonetes bactericidas na região íntima, você vai estar desequilibrando o pH. A maioria dos sabonetes que a gente tem hoje no mercado, eles desequilibram esse pH. Então, opte por sabonetes de bebês mais neutros ou sabonetes artesanais à base de barbatimão, de calêndula, sabonetes que você sabe a procedência, conheça a artesã que faça, ou você então faça a escolha aí do sabonete infantil, de bebê, para lavar a região íntima. O canal vaginal não precisa ser lavado, muito pelo contrário, ele não pode ser lavado, ele é autolimpante, você vai limpar só a região da vulva. Outro aspecto importante aí para compor uma das causas é o uso exagerado de antibióticos ou qualquer outro tipo de medicamento. Então, antiácidos, corticoides, anticoncepcionais. O uso exagerado de medicamento pode sim contribuir para a candidíase. Lembrando que a candidíase de repetição, ela acontece devido a um desequilíbrio intestinal. Então, os fatores que estão no entorno desses desequilíbrios são múltiplos, então nunca é uma coisa só. Então, é um conjunto de fatores. Então, vai prestando atenção em tudo que eu estou falando nesse vídeo para você identificar quais são os fatores que estão relacionados à causa da sua candidíase para você conseguir eliminá-los. O uso de laxantes também pode contribuir para a candidíase, porque ele contribui aí por esse desequilíbrio intestinal, desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins. Procedimentos invasivos, procedimentos cirúrgicos, então é muito comum mulheres começarem a desenvolver candidíase de repetição depois do uso do antibiótico, depois de uma cirurgia importante, porque esses fatores podem levar a um desequilíbrio da microbiota. Exposição a produtos químicos também pode ser uma das causas, então observe no seu dia a dia o que você pode reduzir ao máximo aí de produtos químicos, ou seja, produtos de beleza que você coloca exageradamente no seu corpo, de cabelo, unha,
a parte toda de agrotóxicos, né? Como que você armazena seus alimentos, você usa muito plástico no seu dia a dia. Então esses produtos também vão intoxicando a gente e contribuindo para isso. Outro fator importante também ambiental como causa da candidíase é o estresse mental e emocional. Muitas pessoas acham que isso é coisa da cabeça, isso não tem nada a ver, mas tem sim. O estresse, seja ele um estresse repentino ou uma situação que você vem vivendo muito ruim na sua vida, pode ser também um gatilho importante para suas crises de candidíase. O fator ambiental mais importante que a gente vai falar agora, de todos esses, são os fatores alimentares. Então, o que propicia o desenvolvimento da cândida, né? É uma alimentação pobre em nutrientes, né? Pobre em fibras, uma alimentação à base de produtos industrializados. Tudo que você abre, pacotinho, latinha, tudo isso é produto ultraprocessado, que são pobres em nutrientes. Baixo consumo de frutas, verduras e legumes. Um alto consumo de álcool, né? A ingestão de bebida alcoólica está muito associada ao desequilíbrio da microbiota intestinal. Um alto consumo de carne animal, então comer muita carne vermelha também pode contribuir aí para o desequilíbrio da microbiota intestinal, assim como o consumo de alimentos contaminados por fungos. Então a gente vê um consumo muito exagerado hoje em dia das pessoas com relação ao amendoim. O amendoim é o exemplo de um alimento muito contaminado por fungos, por isso a gente deve excluir ele no tratamento da candidíase. Outro alimento que a gente deve evitar é a soja, o milho, as castanhas, né? Castanha do Pará, castanha de caju, porque eles rapidamente se contaminam ali por fungos, ainda mais que eles ficam muito tempo armazenados e muitas vezes são vendidos a granel. A gente precisa ter esse cuidado e atenção ao comprar produtos a granel. E agora a gente vai para a segunda camada. Depois que acontecem todas essas alterações que eu falei, a gente chega na segunda camada, onde começam os desequilíbrios do intestino. E esse desequilíbrio da microbiota acontece porque as bactérias ruins, elas estão sendo alimentadas por esse consumo alimentar inadequado. E as bactérias boas, que são alimentadas por uma alimentação saudável, não estão sendo nutridas. Então começa a haver esse desequilíbrio na microbiota que vai afetar diretamente o sistema imunológico, porque o nosso intestino, ele tem uma importância muito grande na nossa capacidade de lidar aí com essas bactérias, fungos e vírus que nos causam doenças. Se você é uma pessoa muito exposta a metais tóxicos, a toxinas ambientais, ou você ingeriu muitos medicamentos ao longo da sua vida, você também vai começar a apresentar aí uma intoxicação no fígado, uma dificuldade de eliminar essas toxinas por incapacidade do fígado de lidar com tantas coisas que sobrecarregam ele, né? Então a gente precisa também, no tratamento, cuidar dessas toxinas que estão acumuladas no seu fígado. Depois disso, a gente tem o desequilíbrio do sistema imunológico, como eu já falei, muito por essa alteração intestinal, que vai causar todos os outros desequilíbrios, alterando também os seus hormônios, alterando a sua capacidade de resposta imunológica, aumentando o seu estresse oxidativo, piorando as suas carências nutricionais, porque se seu intestino está inflamado, ele não vai absorver bem os nutrientes, então você pode começar a fazer uma alimentação saudável e não ver efeito. E a alteração do pH das mucosas, ou seja, às vezes você começa a se alimentar bem e não tem uma resposta porque você teve uma alteração aí no pH do seu estômago, no pH do seu intestino e você não está digerindo e absorvendo bem os nutrientes. E agora a gente chega na terceira camada da cebola. A gente começa a ter, com essa situação de desequilíbrio, uma proliferação da cândida no seu intestino. E aí ela começa a invadir outros tecidos e se manifestar em outras partes do corpo. A esse fenômeno nós damos o nome de síndrome fúngica, que é quando você começa com a candidíase vaginal, com a caspa, com a seborreia, com problemas na pele, dermatites, micose no pé, frieira, desidrose, né, na mão e muitos outros sintomas também relacionados ao sistema digestivo, como gases, flatulência, distensão abdominal.
E aí ocorre um maior comprometimento ainda do seu sistema imune. Os fungos que estão no seu corpo estão produzindo muitas toxinas e estão desequilibrando ainda mais o seu sistema imune, que já estava prejudicado pelo desequilíbrio intestinal. E aí a festa está completa, a gente chega na última camada, que é a quarta camada, que é a manifestação da doença, da síndrome fúngica ou da candidíase de repetição. Então, entendendo agora todas essas camadas, todas essas possíveis causas e sabendo que a candidíase de repetição é uma doença multifatorial, eu quero que você volte lá na época onde tudo começou e reflita sobre tudo isso que eu falei. Se alguma dessas coisas de ambientes, de alterações de ambiente, comportamentais, estavam presentes na sua vida. Isso já vai te ajudar a entender quais são seus possíveis gatilhos. Pode ser que naquela época você estivesse vivendo um relacionamento que não estava bom, ou você estivesse trabalhando num lugar com problemas, tendo problemas do trabalho, ou você teve uma cirurgia muito importante, precisou tomar um antibiótico por um período mais longo nesse pós-cirurgia, ou você teve uma doença grave. Então, existem vários fatores que vão contribuir, cada mulher, cada pessoa vai ter os seus gatilhos específicos. Criei um método que vai na origem do problema. A gente vai ajustando todos esses desequilíbrios que levaram você a desenvolver a candidíase, inclusive incluindo terapias integrativas que vão te auxiliar a gerir melhor essas emoções, entender melhor o que você está sentindo ou o que você não está se permitindo sentir, as causas da sua candidíase no aspecto emocional, mental, reequilibrar o seu sono. Então, eu uni várias ferramentas que vão te auxiliar a se livrar da candidíase de uma vez por todas. Se você quer saber mais, eu vou deixar o link aqui embaixo e você pode ir lá e conferir como funciona esse programa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma. A gente se vê em breve com mais vídeos sobre candidíase de repetição. Um beijo, tchau, tchau!